Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto antigo, mas com uma força impressionante. A profecia de Baruque, também conhecida como Segundo Baruque. Imagina só, o texto foi escrito logo depois de uma catástrofe gigantesca, a destruição de Jerusalém. Então, o que a gente tem aqui é uma jornada muito visceral, que vai do desespero mais profundo até uma esperança que transcende tudo. É a história de um homem que, no meio das ruínas, olha para o céu e exige respostas de Deus. Para a gente começar, é preciso sentir a intensidade desse luto. O profeta abre o coração com palavras que são assim um soco no estômago. A dor é tão avassaladora, tão completa, que não existir parece melhor do que ter que testemunhar a desolação do seu povo e da sua cidade. Esse é o nosso ponto de partida, sabe? Um verdadeiro abismo de sofrimento. O cenário é o dia seguinte da conquista babilônica. O templo, que era o centro do universo para o povo de Israel, virou pó. As pessoas foram levadas para o exílio, e Baruque, que viu tudo isso acontecer, simplesmente não aceita o silêncio de Deus. Ele se põe de pé no meio dos escombros e começa um dos diálogos mais tensos que a gente encontra na literatura antiga. Vamos então para a primeira parte dessa jornada, o lamento. E é muito importante notar que aqui Baruque não está só chorando. Não. Ele está argumentando, está acusando, está tentando achar algum sentido onde parece não existir nenhum. E essa pergunta aqui é o centro de tudo. Percebe que ele não pergunta por que isso aconteceu, mas sim como é que o Senhor suportou isso. É um questionamento direto sobre a justiça divina. Baruque olha para a Babilônia, que está lá próspera, e olha para sua Sião, toda destruída, e não consegue fazer a fé dele ter lógica com a realidade que ele está vendo. E aqui a gente vê os pontos principais do argumento dele. Primeiro, uma espécie de inveja dos mortos, que foram poupados dessa angústia toda. Depois, a dor de apontar a injustiça de ver os opressores se dando bem. E por fim, num dos lamentos mais filosóficos, ele questiona o próprio propósito da criação. Ele diz, olha, o mundo que foi feito para nós continua aí, mas nós, para quem ele foi feito, estamos indo embora. É de uma tristeza profunda. Mas aí, depois de todo esse desabafo, essa dor derramada, a narrativa muda. Deus responde, e a perspectiva se amplia, saindo do sofrimento humano para a soberania do plano divino. E aqui está o ponto crucial da primeira resposta de Deus. A palavra-chave é tempo. O que ele está dizendo é que essa destruição não é o fim da linha, mas sim uma fase temporária e com um propósito. É uma disciplina e não um abandono. A história não termina aqui. Essa ideia é a base para tudo que vem depois. Então, Deus vai além. Ele redefine a própria realidade. Este mundo que a gente conhece não é o destino final. É tipo um campo de provas, um lugar de contenda e trabalho com muita dificuldade. E o sofrimento, visto por esse ângulo, não é só castigo, mas é também um processo de purificação, de santificação, para preparar os justos para o que está por vir. E essa revelação aqui é de cair o queixo. Deus explica que a cidade que Baruque viu sendo queimada não era Jerusalém de verdade. A cidade real, a celestial, está segura, guardada com Deus desde antes da criação do mundo. O que foi perdido era, na verdade, só uma cópia, uma sombra da realidade eterna. Para ajudar o Baruque a entender um plano tão gigantesco, Deus não apenas fala, ele mostra. E é agora que a gente entra na parte das grandes visões proféticas que revelam como a história vai se desenrolar. A primeira visão é de uma nuvem que derrama águas na terra, alternando entre águas negras e brilhantes. É uma metáfora fantástica para como Deus vê a história. As águas negras são os tempos de pecado e desastre, começando lá com Adão. As águas brilhantes são as eras de esperança e revelação, como na época de Abraão e Moisés. E a tragédia que Baruque está vivendo é só uma das últimas águas escuras. Mas não é a final. O clímax de tudo é um relâmpago que consome a nuvem, a chegada do Messias, que vai trazer a cura definitiva. A próxima visão aprofunda ainda mais essa ideia. Baruque vê uma floresta, que representa os grandes impérios do mundo. Um por um, eles surgem com um poder imenso, mas todos, sem exceção, estão destinados a cair. E o ponto alto dessa segunda visão é a chegada da videira, que é o Messias. Ele vai confrontar o último grande império, o cedro todo arrogante, e vai destruí-lo. A mensagem aqui é muito clara. Os reinos deste mundo, não importa o quão poderosos pareçam, são passageiros. O reino do Messias é que é eterno. Depois de ter visto todo esse plano da história,
Baruque finalmente recebe a consolação final. Ele vai aprender sobre o destino dos justos e sobre como vai ser esse mundo vindouro. A transformação que é prometida é total. Esse contraste aqui diz tudo. Tudo que define a experiência humana neste mundo, corrupção, dor, morte, tristeza, vai ser simplesmente erradicado. O mundo que virá é o oposto direto, é glória, é cura, é vida eterna e alegria. E as promessas ficam bem específicas, não é só uma ideia no ar. É um mundo restaurado, onde a própria natureza vai ser curada e se tornar superabundante, onde as doenças da alma e do corpo vão sumir e onde a morte finalmente vai ser vencida pela ressurreição. E o que acontece com os justos? Eles não vão apenas viver no mundo perfeito, eles próprios serão transformados. A promessa é de uma existência glorificada, transcendente, parecida com a dos anjos, brilhando como as estrelas. É a restauração completa e, mais que isso, a elevação da humanidade. Depois de ter visto e ouvido tudo isso, Baruque já não é o mesmo homem. A jornada dele o leva de um luto que paralisava para uma ação cheia de propósito. Ele aceita sua nova missão. Não é mais só lamentar a tragédia, mas se tornar um farol de esperança, compartilhando essa visão do futuro com o povo dele, que estava todo espalhado. E é assim que a profecia de Baruque termina. Mas a mensagem dela continua ecoando. Ela nos deixa com uma pergunta fundamental. Em momentos de crise, seja pessoal ou coletiva, quando o presente dói e o futuro parece incerto, a história de Baruque sugere que a esperança não está em ignorar a dor, mas sim em olhar através dela para um plano maior, para a promessa de que a escuridão, no fim das contas, não terá a palavra final.